Com mais de 95 mil seguidores em todas as suas redes sociais, sendo 33 no Instagram, 37 no Twitter e 25 no YouTube, hoje a gente vem aqui conversar com o João Gabriel Leiro, um dos sócios da InfoBahia, canal de YouTube e site. Leiro, seja bem-vindo, meu irmão. Tamo junto, obrigado aí pelo convite. Então, Leiro, como é o desafio de ter um site, um canal de YouTube? O canal de YouTube é recente, mas o site, como foi que vocês decidiram criar esse canal de conteúdo voltado para o Esporte Clube Bahia? Foi uma ideia que eu já tive há algum tempo. A gente começou com o Twitter, era um hobby, né? Eu sou comunicador formado e eu comecei a trabalhar nessa área do esporte também e quis aliar minha paixão com a comunicação com a paixão que eu tenho pelo meu clube do coração, que é o Esporte Clube Bahia. E aí eu comecei com esse hobby, né, que é o Twitter, e começou a crescer rapidamente. E quando a gente viu que era uma ferramenta que estava, de fato, trazendo ali muitos seguidores, trazendo engajamento bacana, trazendo uma exposição da nossa marca legal, eu tive a ideia de criar outras redes sociais, né, de criar outras vertentes. O YouTube ele chega muito no período pandêmico, né, que tem pouco tempo, um ano e pouquinho, vai fazer 2 anos ainda o canal do YouTube, em termos comparativos com outros canais, não só do Bahia, mas a gente sabe que o YouTube ele demora um pouco mais para você conseguir maturar, mas a gente mesmo assim já tem aí 1/4 da plaquinha dos 100 mil, né? Fico brincando com o pessoal aqui, que a gente já tem 1/4 da plaquinha, né? Que já chegou lá, já conseguiu 1/4, agora vai buscar o restante, nos outros 3/4 da plaquinha de 100 mil inscritos. Mas o desafio é diário, né? A gente tem um desafio muito grande porque é uma mídia independente, né? É um conteúdo que a gente faz por nossa conta. Tem alguns apoios, alguns patrocínios, isso é o que motiva a gente, o que consegue, de alguma forma, alavancar o nosso projeto. É necessário isso, né? Sinto até que falta, às vezes, um pouco mais de apoio, né, aqui local, porque tem alguns empresários, algumas pessoas que ainda não entendem a importância dessa mídia, né, independente do alcance que essa mídia tem. Entendo. E aí algumas pessoas ficam relutantes em associar suas marcas a empresas como essas, né, como a minha, como outras empresas que já estão aí no mercado há algum tempo também. E aí é sempre um trabalho muito mais árduo, né? Eu já trabalhei em mídias convencionais, digamos assim, né? Já trabalhei em jornais, em sites, também nessa mesma área, e eu via o quão mais fácil era você conseguir apoio, você conseguir investimento, você conseguir parceria. E acho que o maior desafio hoje é você conseguir realmente converter, né, os apoios e os patrocínios para dentro da empresa para poder fazer a estrutura acontecer, né? Vocês vieram aqui, né, no nosso estúdio, vocês viram que é uma estrutura realmente que não é barata. A gente tem aqui, são 4 câmeras que a gente tem um computador gigantesco também, né, que a gente precisou investir muito para poder rodar as lives, tem que ter um software muito bem, né, câmera, placa de vídeo, tem que ter uma série de situações. Então a gente tem aqui 2 televisões, ar-condicionado, luz, enfim, é tanta coisa que a gente tem que aqui bancar para fazer os conteúdos, não só aqui, mas tem o nosso site, tem os nossos colaboradores também, os estagiários, os meninos que estão aí na labuta também no dia a dia. Então tem tanta coisa que a gente precisa arcar que de uma forma ou de outra a gente precisa desse incentivo, desse apoio. Então o maior desafio hoje é conseguir manter a empresa ainda com essa demora dos empresários entenderem a máquina que a gente tem na mão, porque isso aqui é uma máquina, pô, né? O programa que passa na televisão ou que passa no rádio, ele tem, sei lá, 40 minutos, 1 hora de duração. Se eu quiser, eu posso fazer uma live de 10 horas, eu posso fazer uma live de 5 horas, eu tenho uma liberdade muito grande para fazer a live na hora que eu quiser, com o período que eu quiser, a duração que eu quiser, para um público bastante engajado, para um público específico. Isso influencia muito na hora de você segmentar. E eu acredito que seja o futuro até, né? O futuro hoje é o boom dos podcasts e tal, então é o que deve seguir aí, vai ficar cada vez mais nichado e segmentado. É isso, eu acho que é bem por aí. Então, para finalizar assim a resposta, acho que o principal desafio é que as pessoas comecem a entender que de fato isso aqui não é uma brincadeira. Algumas pessoas enxergam como um hobby, ou então, é só uma página de Instagram, é só uma página de Twitter. Não. Tem uma empresa por trás, tem um CNPJ por trás, tem pessoas que são colaboradoras aqui dentro, né? E a gente, de fato, deixou de ser hobby, deixou de ser uma brincadeirinha, uma paginazinha de Instagram, como algumas pessoas enxergam ainda, infelizmente, há muito tempo. Então acho que o principal desafio é mostrar para o público geral, não para as pessoas que já estão na nossa bolha de internet, porque as pessoas que estão na nossa bolha já têm noção da força que a gente tem. E quando eu falo a gente, não é o InfoBahia especificamente, sim, mas o ramo, né? Então as pessoas já têm essa ideia. Agora quem está fora, quem ainda não teve essa oportunidade de acessar esse mercado, eu acho que o principal conteúdo é puxar essa galera para dentro da nossa realidade. Você falou que o último projeto, vamos dizer assim, foi o canal do YouTube.
A gente sabe que as diretrizes do YouTube e os algoritmos mudaram recentemente, e aí quem está criando um canal nos últimos anos tem aquela questão de ter vídeo diário e tudo mais. Como está sendo lidar com isso, criar esse canal no YouTube nesse novo formato que precisa de vídeo diário, precisa fazer conteúdo praticamente diário para poder manter o canal, senão e o próprio YouTube não dá engajamento, não dá visibilidade. É um desafio muito grande, a gente precisa se adequar, né? É a ferramenta que a gente utiliza hoje, é o YouTube. O YouTube ainda enxergo como uma ferramenta que, apesar de ser a maior, talvez, desse segmento, mas é um pouco desorganizado nesse sentido, né? Pelo que eles cobram da gente, né? Para quem não sabe, o YouTube ele leva 30% da nossa receita, isso é obrigatório, então, vamos supor, se a gente fatura 10 mil no mês do YouTube, na verdade a gente embolsa 7, porque 3 mil fica lá no bolso, né, da galera do YouTube. Então, pelo que eles faturam, não só aqui no canal, mas no mundo, eu acho que eles poderiam ser um pouquinho mais organizados, né? Tá aí minha corneta pro YouTube. Mas são diretrizes que mudam a todo momento, né? A gente tem que ficar o tempo todo se atualizando. Existem diretrizes que, há um tempo atrás, a tendência, a moda, eram os podcasts longos, eram os vídeos longos, e aí de repente isso mudou, e aí começaram a investir nos cortes desses vídeos para que isso funcionasse. Então, a todo momento tem essas mudanças de diretrizes, essas mudanças de algoritmo, como a gente fala, então a gente tem que ficar sempre atento. É um desafio muito grande, mas a nossa produção ela é diária, né? A gente tem lives diárias, em vários horários, a gente tem vários conteúdos, tem pré-pós-jogo, que a gente faz aqui também, temos o Happy Hour que acontece toda sexta-feira aqui também, então todos esses conteúdos que nós fazemos, que nós no ao vivo conseguimos trazer, a gente traz ao vivo, mas depois do ao vivo a gente consegue lançar cortes, ou até quando é um conteúdo, uma informação que às vezes chega, uma apuração, alguma coisa, a gente faz uma espécie de plantão, grava e solta. Então, é difícil, é puxado, mas não é um grande problema nesse sentido. Eu acho que o principal problema nesse sentido do YouTube é, de fato, eles definirem o que é que o algoritmo dele vai entregar, né? Algumas pessoas reclamam, por exemplo, de várias pessoas têm o sininho de notificações ativado, mas quando a gente faz uma live, por exemplo, elas não são notificadas. E aí a gente sempre reforça Pois é. Então a gente reforça o tempo todo pedindo nas lives ou nas redes sociais para que as pessoas, além de notificar, de ativar o sininho no YouTube, ative também no Twitter e no Instagram, porque sempre que a gente entra ao vivo, a gente solta o link, né? A gente posta que estamos ao vivo, então as pessoas vão ser notificadas em outras redes sociais, porque se depender somente do YouTube, tem algumas questões que ficam aí engasgadas. Mas, já falei mal, eu vou falar bem agora. Mesmo com tudo isso, ainda é a principal ferramenta que tem à nossa disposição, é a ferramenta que mais celulares hoje têm acesso, né? A gente sabe que tem outras ferramentas de streaming, tem outras plataformas, mas o YouTube ainda é a maior, a líder aí nesse sentido, então a gente termina usufruindo dela, e isso é bastante interessante pra gente nesse sentido também, né? De ter muitas pessoas que têm o YouTube no celular. Muita gente às vezes compra um celular e o YouTube já vem instalado no celular, isso é uma facilidade. Então, tem essas problemáticas, mas também tem um lado bom, e a gente tenta sempre, obviamente, né, como qualquer gestor, explorar os pontos positivos também que a plataforma nos oferece, né? Então, são desafios diários, mas a gente consegue driblar aí com categoria. Então, Leiro, para terminar, você como um gestor de um negócio de comunicação, qual é a dica que você dá para quem quer criar algum meio de comunicação? Hoje, o podcast, canal no YouTube é o mais acessível, então quem está querendo começar agora, o que você daria como dica, assim, para o pessoal que está querendo começar? Primeiro, estudar o mercado, assim, acho que você precisa estudar o mercado acima de qualquer coisa. Quando a gente criou o nosso canal, quando a gente criou a nossa plataforma, a gente, por exemplo, atacou um segmento que a gente via que tinha um déficit, por exemplo, que eram os sites, né? A gente, claro, tem o Twitter e tal, mas criamos o site como uma das ferramentas principais também, não só para a questão de angariamento de receitas e tal, mas também por uma questão de saber que tinham muitos canais de YouTube, muitos perfis de Twitter, muitos perfis de Instagram, e pouquíssimos ou quase nenhum deles tinham um website. E a nossa veia é uma veia muito mais jornalística, é uma veia que gosta de fazer apuração, que gosta de dar notícia, né, que gosta de fazer o dia a dia do clube. Quando o treino ele é aberto no CT, a galera, ou eu ou algum estagiário vai fazer essa cobertura lá no CT do Bahia. Então, nossa veia é uma veia bem jornalística. Então, a gente entendeu a nossa ideia, né? A gente conseguiu conceber ali um produto diferente do que estava sendo já, digamos assim, explorado dentro desse mercado, né? Então, a gente criou ali um produto mais informativo, mais jornalístico mesmo,
ou seja, detectamos a fraqueza no mercado, estudamos o mercado, depois a gente foi, aos pouquinhos, de alguma forma, adaptando a nossa realidade, né? Como eu falei, criando o canal do YouTube porque a gente precisava também, até por uma questão de disseminação dos links, a gente conseguia disseminar ele em vários sentidos. Dentro do nosso próprio website, a gente pode expor os nossos vídeos. Sim. Então, a gente vai, querendo ou não, fazendo ali um pouco de cada coisa para chegar num grande veículo de comunicação. Hoje eu posso afirmar que o Info ele é um veículo de comunicação do Esporte Clube Bahia. Né? Que eu vim eu acho que a gente, assim, não é melhor ou pior do que ninguém, é só questão de diferença de modelo mesmo, mas eu acho que hoje nós somos o único veículo que tem site, Twitter, Instagram, YouTube, que a gente tem praticamente está em todas as redes sociais, inclusive com o website, que é muito bem acessado também. Então, acho que isso é importante para a galera entender isso. Então, para resumir, primeiro, estude o mercado, veja qual é a fraqueza que esse mercado tem. Eu quero falar sobre, sei lá, motocross, uma coisa bem aleatória para mostrar que você pode falar sobre qualquer coisa. Estude, veja quais são os blogs que já tem sobre motocross na Bahia, veja se tem alguma coisa nesse sentido no interior, em municípios próximos, enfim, faça um levantamento, né, do seu negócio, né, do que você pretende falar, veja quais são os pontos. Já tem um blog que fala, mas é no Instagram. Será que se eu criar um Twitter, criar um TikTok, criar alguma coisa assim, isso não vai de alguma forma me diferenciar desse blog que já existe? Então você tem que fazer uma análise geral mesmo, saber quais são os pontos fortes do seu negócio, do que você quer levar, quais são os diferenciais que você quer apresentar para o seu público. Eu acho que com trabalho, você se dedicando mesmo, assim, você consegue. Então, primeiro estudo, né, do negócio, e depois a dedicação máxima, assim, porque para você conseguir levantar um negócio independente, você tem que realmente se dedicar. Eu trabalhava numa agência de publicidade, e para alavancar o Info, para que a gente conseguisse fazer um estúdio desse tamanho, para que a gente conseguisse chegar nesse patamar que a gente tem hoje, graças a Deus, eu tive que abrir mão de algumas coisas. E uma delas foi justamente um emprego que eu tinha fixo numa agência, porque eu cheguei num patamar que eu não estava conseguindo conciliar. E eu, assim, sou uma pessoa que quando eu entro em alguma coisa, eu quero fazer alguma coisa, eu quero me doar 100%. E eu comecei a perceber que eu não estava me dando nem 100% para a empresa e nem 100% para o trabalho que eu exercia naquele momento. E aí eu abdiquei, abri mão, pedi para ser desligado e foquei 100% aqui. Graças a Deus deu certo, a gente conseguiu se estabelecer, né? Mas é um desafio muito grande. Então, pense direitinho, se você puder angariar investimentos antes de começar, melhor ainda, você apresenta, cria um projeto, apresenta para possíveis investidores, porque aí você já começa mais organizado. No nosso caso, a gente começou um pouco desorganizado. Isso é um desafio, a gente tinha ali algumas limitações, mas fomos botando a cara. Não aconselho, né? É melhor você fazer da maneira mais organizada, né? Gerir seu negócio da maneira correta. Mas deu certo, mas poderia não ter dado, eu poderia estar com prejuízo gigantesco. Mas hoje, graças a Deus, deu tudo certo. Então é isso. Estude, veja os pontos fracos, os pontos fortes, o que é que você tem de diferencial. E, claro, tente abordar isso na sua vida como uma prioridade. Se dedique, que você vai conseguir fazer um ambiente de comunicação, você vai conseguir fazer aí uma coisa bacana para o seu público, independente do segmento que seja. Bacana. Leiro, meu irmão. Valeu, meu irmão. Essa entrevista aqui tá aí, fechou.